Olá, eu sou o professor Felipe Aron e tenho uma pergunta para você. Você acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? A história oficial conta que Pedro Álvares Cabral teria partido de Lisboa em 9 de março de 1500, com 15 navios e aproximadamente 1.500 homens, entre religiosos, soldados e tripulantes. Ele ia para as Índias. Apesar dele ser pouco experiente, ele contava com pilotos muito habilidosos. Ele teria então perdido o rumo na altura do Cabo Verde e foi parar no Brasil, então denominada na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, escrita 1º de maio de 1500, como Ilha de Vera Cruz. No dia seguinte, Cabral partia para as Índias, o que era o seu destino, junto com os outros navios, enquanto que um dos capitães voltou para Portugal para contar as notícias. E aí, você acredita nessa história? Calma, não dê a sua opinião ainda. Antes eu gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre como eram os navios e a navegação portuguesa. Na época das grandes navegações, reinava em Portugal a dinastia de Avis. Você pode ver todos os reis deles aí na tela. Essa família deu muita importância ao comércio e todos os assuntos marítimos, o que pode ser até simbolizado no infante Dom Henrique, conhecido como navegador. Ele incentivou em Sagres, onde ele vivia, a vinda de navegadores de toda a Europa, além de judeus e árabes que tinham convivido com os chineses. Foi naquela época que os navios portugueses passaram a usar a bússola. Essa tecnologia foi importante para tirar os navios portugueses da costa e da dependência dos astros. Também com a pólvora, cada navio tinha sua própria artilharia com canhões, que ocupavam muito espaço, só que pelo menos esses navios foram deixando de usar os remos. A caravela tinha que ser grande e ágil, para levar muitos suprimentos, mas desviar de tempestades. Por isso ela era considerada uma grande obra da engenharia. Aí você pergunta, mas da onde veio a grana para tudo isso? Veio dos constantes saques que a coroa portuguesa fazia aos judeus portugueses, que com o tempo acabaram sendo expulsos e expropriados do país nos últimos anos do século XV, no auge das navegações. Além também do financiamento de comerciantes portugueses que queriam o comércio de especiarias, baunilha, canela, noz moscada, além de madeiras raras, pedras preciosas, um grande mercado para os portugueses. Então você deve estar pensando, tudo bem, professor Felipe Aron, mas e daí, o que tem tudo isso? Ok, eu vou te dar 5 pontos que vão te fazer pensar sobre o assunto e aí eu quero saber a sua opinião. Número 1. A primeira contestação que Pedro Álvares Cabral sofreu como descobridor do Brasil veio na própria época, com pessoas que questionavam como que um cara que estava navegando junto com vários capitães e oficiais totalmente leais a Dom Manuel conseguiu navegar por um mês totalmente insubordinado, fora de qualquer rota, arriscando a vida de 1.500 fucking homens. Essas pessoas sugeriam que, no mínimo, ele tinha alguma rota recomendada ou secretamente sugerida. Esse é realmente um argumento válido e que tiraria de Pedro Álvares Cabral a espontaneidade do descobrimento. Número 2. Vasco da Gama teria aconselhado evitar a calmaria do Golfo da Guiné, que poderia paralisar as velas e parar totalmente os navios. Cabral teria desviado a rota de propósito por causa disso. Isso foi sustentado por muitos pesquisadores durante um tempo. Só que se você der uma olhada no mapa, você vai perceber que esse desvio não teria levado a uma mudança total de rota, para ele ir no lado oposto até o Brasil. Então hoje esse é considerado um argumento fraco. Número 3. O comportamento dos próprios portugueses. Em 1493, foi publicado pelo Papa Alexandre VI a Bula Intercotera. Vou deixar você ver aí no mapa e perceber qual parte do Brasil iria para Portugal com ela. Essa bula dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Só que mesmo assim, Dom João II, então rei português, ficou insatisfeito e quis renegociar, culminando no Tratado de Tordesilhas.
Agora veja bem, se o rei de Portugal não soubesse da existência de nenhuma terra ali na diferença entre os dois tratados, que diferença teria feito? Ele só teria ganhado água, e o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, portanto, quando supostamente o rei de Portugal não conhecia o Brasil. Se você analisar também a carta de Pero Vaz de Caminha, embora ele descreva tudo que ele vê, ele não mostra nenhuma surpresa com o fato de ter descoberto uma nova terra. Ele fala com a naturalidade de um embaixador que está em um país exótico, e não como um descobridor que mudou o paradigma. Número 4. Outros descobridores. Não tardou até que outras pessoas começassem a tomar para si o título de eu descobri o Brasil. O caso mais famoso é o de Duarte Pacheco Pereira, um respeitável geógrafo que escreveu um livro falando sobre ter vindo para cá, para o Brasil, ainda em 1498. O problema é que, apesar de narrar uma aventura de 1498, esse livro só foi escrito por volta de 1508, o que fez muita gente desconfiar dele. Já os que acreditam dizem que ele era da confiança de Dom Manuel, tendo inclusive assinado o Tratado de Tordesilhas em nome de Portugal. E ele seria o cara que poderia muito bem ter sido enviado em uma viagem secreta pelo rei português. Outro suposto descobridor é um francês, chamado Jean Cousin. Ele afirmou que veio para cá, para a América do Sul, lá entre Maranhão e tal, em 1488. Seus defensores dizem que muitos dos marinheiros dele depois trabalharam para o Colombo e ajudaram o Colombo a encontrar as novas terras aí do Novo Mundo. Os que desconfiam acham que isso é a maior jogada da França para conseguir entrar aí na colonização da América e acabar com o Tratado de Tordesilhas. Fato 5. A política de segredo. Você sabia que até 1507 Dom Manuel proibia a circulação de qualquer carta, qualquer documento que fizesse menção a alguma terra a 7 graus de latitude sul? E por isso muita gente acha que se houve alguma viagem aí pro Brasil, ou se os portugueses já sabiam que existia essa terra, é um segredo tão bem guardado que até hoje a gente não conhece. Então é isso. Espero que esses fatos tenham feito você abrir a cabeça e entender que há muito mais coisas além da história oficial. Se você gostou do meu vídeo, dá o seu like, se inscreve e comenta aí, me diga qual é a sua opinião. Você acha que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Então é isso e falou!